Tem coisas que a gente faz com o coração tão cheio de amor que nem passa pela cabeça que alguém possa transformar aquilo em erro. Foi só um doce, um bombom pequeno, embrulhado em papel vermelho, que dei escondido para o meu neto numa tarde qualquer. Mas para minha nora, foi o suficiente para me afastar dele. Por tempo indeterminado. Meu nome é Dalva. Tenho 74 anos. E essa história ainda pesa quando eu penso em como tudo aconteceu. Eu sou do tempo em que um bombom era um presente. Era carinho. Era a forma mais simples de dizer: eu pensei em você. Mas hoje até o afeto parece precisar de autorização. Naquele dia, Miguel chegou da escola meio cabisbaixo. Ele tem 6 anos. É esperto, carinhoso e tem um jeito de me olhar que me desmonta inteira. Sentou na cozinha, tirou o tênis e disse que tinha ido mal na prova de matemática. Eu preparei um copo de leite e cortei o pão do jeito que ele gosta, sem casca, e tentei animá-lo. Quando fui buscar o pano de prato no armário, vi o bombom que tinha comprado no mercadinho da esquina. Era um dos bons, daqueles que derretem na boca. Eu não tinha planejado dar aquilo naquele momento, mas o olhar do Miguel era de quem pedia um gesto, não um conselho. Vó, posso? Ele apontou sussurrando como se aquilo fosse um segredo entre nós. Hesitei. Minha nora havia deixado claro, algumas semanas antes, que Miguel estava em reeducação alimentar. Evitar açúcar, evitar glúten, evitar tudo que faz uma infância ter gosto. Mas o que é mais nutritivo? Um bombom com afeto ou uma regra sem carinho? Só esse, tá bom? Sussurrei de volta. Ele assentiu. Sorriu como quem ganha o mundo. Comeu devagar, agradecendo com os olhos. Me abraçou e disse: você é minha avó mais legal. Naquela noite, ele contou para sua mãe. Não por maldade, só porque crianças falam o que vivem. No mesmo dia, às 20h34, recebi uma mensagem no celular. Dalva, infelizmente vamos precisar suspender suas visitas por tempo indeterminado. A senhora desrespeitou uma orientação que foi dada com clareza. Espero que entenda. Precisamos proteger o bem-estar do Miguel. Li 3 vezes. Sentei no sofá. O bombom ainda parecia derreter na minha garganta. Mas agora tinha gosto de culpa. Liguei para o meu filho. Ele atendeu com voz cansada. Mãe, é só por um tempo. A gente precisa manter um limite, sabe? Tenta entender o lado dela. O lado dela. E o meu. Quem entende o lado da avó que cuida, embala, educa, alimenta e é descartada por um erro que nem foi erro, mas um gesto de afeto fora da cartilha? Passei os dias seguintes como quem anda sem rumo. Arrumei a casa toda, mesmo sem bagunça. Fiz bolos que ninguém comeu. Lavei a louça 2 vezes. Olhava para a cadeira do Miguel na mesa da cozinha e lembrava das vezes que ele pulava nela com os pés sujos da escola, rindo. Era só um bombom. Mas virou castigo. Fui até a estante e peguei a caixa onde guardo os desenhos dele. Tinha um, feito há pouco, onde ele desenhou nós 2 no parquinho. Acima do desenho, escreveu: eu e a avó que sabe das plantas e do céu. Sorri com lágrimas nos olhos. Guardei de volta como quem guarda um pedaço do peito. As mensagens não vieram mais, nem do filho, nem da nora. Nem mesmo para perguntar se eu estava bem. Era como se eu tivesse desaparecido do mapa emocional da família. Miguel, que me ligava quase todos os dias depois da escola, parou de ligar. Ou foi impedido. E isso, para mim, foi o mais cruel. Porque quando se corta uma avó, não se pune só ela. Se machuca também a infância da criança que ainda precisa daquele colo. Pensei em ir até lá, bater na porta, pedir para conversar. Mas desisti. Não por orgulho, por dignidade. Se eu tivesse que mendigar amor, não seria o tipo de amor que eu queria receber. O tempo foi passando e o silêncio virou rotina, mas não virou conforto. Até que um dia, na padaria, ouvi 2 mães conversando sobre a festa de aniversário da turma do Miguel. Seria na escola. Um bolinho simples, só para os colegas. Eu soube por acaso. Nem mesmo uma palavra sobre isso chegou até mim. Voltei para casa com um sentimento estranho. Tristeza misturada com uma decisão. Eu não ia deixar aquele dia passar como se eu nunca tivesse existido. Não para ele.
Naquela noite, comprei um presente. Um carrinho de madeira desses artesanais, que vem com o nome gravado. Pedi para escrever. Para Miguel, amor que não tem pausa. Da sua avó. Envolvi em papel colorido. Escrevi meu nome com caneta dourada. Guardei em silêncio. Na manhã do aniversário me vesti com minha melhor roupa. Nada extravagante, mas era a roupa que Miguel sempre dizia. Essa é a de vó elegante. Fui até a escola com passos calmos. Pedi para falar com a coordenadora. Expliquei que não tomaria muito tempo. Só queria deixar um presente. Ela, meio sem saber como reagir, me levou até o pátio. A festa já tinha começado. As crianças brincavam e a decoração era simples. Bexigas, bolo de chocolate sem cobertura. Por causa da reeducação, claro. E então, eu ouvi. Miguel. Ao me ver, os olhos dele brilharam. Ele correu como se atravessasse um mundo. Me abraçou tão forte que quase desmanchei. Vó, você veio. Eu pedi isso ontem à noite. Ali, naquele abraço, entendi que eu nunca tinha sido ausência. Só tinha sido silenciada. E naquele dia, eu apareci. É estranho pensar em como algo tão natural como um abraço pode virar incômodo. Aos poucos, sem alarde, os gestos simples foram sendo censurados. E quando dei por mim, os braços que antes me envolviam sem cerimônia começaram a hesitar. A infância do meu neto foi ficando mais polida. E o amor, mais vigiado. Miguel sempre foi afetuoso. Desde bebê, buscava meu colo como se fosse extensão do próprio corpo. Quando chorava, bastava ouvir minha voz que já respirava diferente. Você acalma ele melhor do que eu. Minha nora chegou a dizer, ainda nos primeiros meses. Naquela época, havia admiração, talvez até gratidão. Mas logo que ele começou a andar e falar mais, algo mudou. O olhar da minha nora já não era mais de confiança. Era de avaliação. Ele está muito grudado, Dalva. Precisa aprender a ficar mais independente. Ele tem 2 anos, querida. Respondi com cuidado. O que ele mais precisa agora é apego seguro. Ela não respondeu. Mas a forma como passou a me observar quando eu brincava com Miguel dizia tudo. Aos poucos, os avisos começaram. Não precisa embalar ele para dormir. Ele já é grande. Evita dar colo quando ele cai. Ele precisa aprender a levantar sozinho. Não o beije tanto no rosto. Isso pode irritar a pele. Eu escutava. Nem sempre concordava. Mas, por respeito, cedia. Só que cada uma dessas frases foi virando uma cerca. E de tanto me ajustar, fui me apertando para caber num afeto controlado. Até quase sumir. Lembro do dia em que ela reorganizou a rotina da casa. Disse que Miguel agora teria horário fixo para tudo. E nesse novo plano, minha presença ficou limitada a 30 minutos de interação supervisionada após o lanche. Supervisionada. Como se eu fosse uma babá em período de observação. Como se amor precisasse de cronômetro. Ainda assim, eu tentava me manter por perto. Ajudava com o lanche. Brincava com Miguel nos intervalos. Lia histórias. Sempre sei histórias curtas, para não estimular demais, como ela dizia. O menino ria, me chamava de minha avó de coração. E eu sentia que, mesmo sob regras, havia espaço para a verdade. Mas o que mais me feria era o silêncio do meu filho. Ele via tudo. Sabia que eu era parte viva daquela casa, mas raramente se posicionava. Quando eu tentava conversar, ele dizia: Mãe, cada casal tem seu jeito. Deixa ela conduzir do jeito dela. Mas e eu, filho? Eu fico onde nesse jeito? Ele não sabia responder. E eu parei de perguntar. Comecei a escrever num caderninho. Pequenas anotações, coisas do tipo: hoje Miguel me abraçou forte quando caiu da bicicleta. E eu fiquei sem saber se podia retribuir. Hoje dei risada alto com ele. Depois percebi que estava soando demais. Era como se eu estivesse pedindo desculpa por ser uma avó inteira. Com o tempo, a casa foi mudando. Não fisicamente, emocionalmente. As portas começaram a se fechar sem que eu percebesse. Passei a não ser chamada para reuniões escolares, nem para eventos menores. Quando perguntava, diziam: foi tudo tão corrido.
Quando me oferecia para ajudar, ouvi: "A senhora já faz tanto, Dalva. Melhor descansar." Mas o descanso que eles me ofereciam era um afastamento disfarçado. Um dia, Miguel me entregou um desenho com 3 pessoas. Ele, a mãe e o pai. Me desenhou ao lado como um sol no canto da folha. Perguntei por que ele me colocou fora da cena. Ele respondeu com simplicidade: "Porque você mora no céu da minha cabeça." Aquilo me desmontou. Porque era puro, mas também doía. Eu já não estava mais na rotina dele. Estava virando lembrança. Depois disso, diminuí as visitas. Não por vontade, por falta de espaço emocional. Quando a gente começa a sentir que está ali apenas para compor a imagem de família, mas sem ser convidada para o enredo, a presença vira peso. E então veio o episódio do bombom. Aquilo não foi o início, foi o limite. A punição foi rápida, o silêncio mais ainda. Mas o que mais doeu foi a naturalidade com que me cortaram da vida dele. Tentei escrever uma carta para essa minha nora. Comecei com "querida", mas não consegui continuar. Tudo que vinha parecia ou amargo demais ou doce demais, e nenhum tom parecia ser bem-vindo. Rasguei a folha. Escrevi de novo. Rasguei de novo. Era como se minha voz tivesse se tornado indevida. Foi nessa mesma semana que comecei a organizar os desenhos do Miguel. Separei os que tinham frases espontâneas. "Vó, você é mágica. Vó, você conserta tudo. Vó, você é meu cobertor." Coloquei em uma pasta e guardei dentro da cômoda. Aquela mesma que ele adorava abrir escondido. Esses desenhos se tornaram meu acalanto. Minha permissão secreta para continuar sendo quem eu sou. Mesmo que ninguém mais reconhecesse. Mesmo que, por fora, os abraços fossem proibidos. Por dentro, eles ainda me alcançavam. Quando uma avó começa a ouvir sobre o aniversário do neto por terceiros, alguma coisa está muito errada. Foi numa manhã de sexta-feira. Eu estava na fila da padaria quando ouvi 2 mães comentando sobre a festinha de um tal Miguel, que ia acontecer na escola naquela tarde. Falaram do tema, dos doces restritos, da lembrancinha saudável com frutas secas. Ri por dentro. Só podia ser o meu Miguel. Perguntei discretamente: "É o Miguel da turma do Pré 2? "É sim", disse uma das mães. "O loirinho da professora Camila. Vai ter um bolinho simples na sala de aula. Só os coleguinhas e os pais. Só os coleguinhas. E os pais." Fui para casa com o coração apertado. Era o primeiro aniversário dele desde o banimento, por causa do bombom. E mesmo sabendo que eu não seria convidada, uma parte de mim ainda alimentava a ilusão de, talvez, ser lembrada, esperada. Mas não, fui informada por acaso. Como quem é vizinha distante. Sentei no sofá, abracei a almofada onde ele costumava deitar a cabeça e fechei os olhos. Lembrei dos outros aniversários, da primeira vela que ele assoprou no meu colo, da fantasia de super-herói que costurei à mão, das fotos em que ele me chamava para ficar do lado dele, sempre dizendo: "Vó, você fica comigo para eu não esquecer de ser valente." Fui até a cômoda, peguei a pasta dos desenhos e folheei lentamente. Num deles, Miguel havia desenhado um sol com perninhas. Acima, uma frase: "Minha avó me segue mesmo quando não dá para ver." Naquele instante decidi. Eu iria. Não para causar, não para fazer cena, mas porque às vezes o simples ato de aparecer é mais transformador do que qualquer discussão. Preparei um presente. Um carrinho de madeira com o nome dele gravado. Envolvi em papel de presente colorido com um laço verde, da cor dos olhos dele. Escrevi um cartão com letra caprichada. Para Miguel, o menino que me ensinou que amor de verdade não precisa pedir permissão. Com todo o meu carinho, da sua avó. Coloquei meu melhor vestido, o mesmo que ele sempre dizia. "Vó, você tá parecendo de filme." Passei um perfume leve. Olhei no espelho e me dei um sorriso de força. Não ia como uma convidada. Ia como quem nunca deixou de ser parte. Na escola, pedi para falar com a coordenação. Me apresentei com educação. Disse que sabia do evento, que não queria interromper, só entregar um presente. Ela hesitou.
Mas diante da calma com que eu falava, assentiu. Esperei do lado do pátio. As crianças estavam animadas. O bolo já estava sobre a mesa. Simples, sem cobertura. Havia bexigas coladas na parede, guardanapos temáticos. Tudo muito certo. Muito técnico. Foi então que o vi. Miguel entrando de mãos dadas com a professora, usando uma coroa de cartolina com seu nome. Quando me viu, parou. Por um segundo, o tempo congelou. Os olhos dele brilharam, como se tivessem acabado de encontrar o presente mais esperado. Vó! Ele correu, sem pedir licença, sem olhar para trás. Me abraçou com a força de quem teve saudade demais, guardada no peito pequeno. Você veio! Eu pedi isso ontem à noite, sabia? Me ajoelhei. Segurei o rosto dele nas mãos. Eu sei, meu amor. E eu vim, porque você nunca saiu de mim. Entreguei o presente. Ele rasgou o papel com pressa e gritou. É o meu nome. Tá escrito aqui. Mostrou pros amigos. Pulou. Sorriu. Foi então que senti a presença dela. Minha nora. Ela se aproximou. Não disse bom dia, nem perguntou como eu estava. A senhora não tinha autorização para isso, dona Dalva. Me levantei devagar. Olhei com calma e respondi. Não vim pedir permissão. Vim atender a um pedido silencioso que seu filho fez com o coração. Um pedido que só quem conhece escuta. Ela não respondeu. Só cruzou os braços e desviou o olhar. Talvez por orgulho. Talvez por medo de ceder. Já estou de saída. Só vim dar o que sempre dei. Amor. Não pretendo ocupar espaço. Só não aceito mais ser apagada. Miguel me abraçou de novo. Disse, vai voltar amanhã? Não, meu amor. Mas vou estar sempre aqui dentro. Toquei o peito dele, onde ninguém pode me proibir de estar. Saí em silêncio, sem esperar desculpas, sem querer aplausos. E pela primeira vez em muito tempo, senti que não fui convidada, mas fui esperada. No dia seguinte à festa, ninguém me ligou. Nem para reclamar, nem para agradecer. Nenhuma mensagem, nenhuma pergunta. Um silêncio que já não era surpresa. Era padrão. E dessa vez, ao contrário de outras, eu não chorei. Só respirei fundo e fui cuidar das minhas plantas. Enquanto podava os galhos da minha roseira, pensei. Há laços que só florescem quando a gente para de regar onde não nasce mais nada. Miguel ficou na minha mente o dia inteiro. O abraço dele, o brilho nos olhos, a alegria pura de me ver. Aquilo não era desobediência, não era rebeldia. Era vínculo. E vínculo verdadeiro resiste até mesmo ao controle dos adultos. Na semana seguinte, encontrei um envelope na minha caixa de correio. Não tinha remetente. Dentro, um papel dobrado com uma frase escrita com lápis de cor e letras tortas. Você ainda me ama mesmo sem me ver? Miguel. Meu coração parou. Fiquei olhando para aquelas palavras como quem reencontra um pedaço perdido da própria alma. Sorri. Chorei. A resposta veio tão natural quanto respirar. Eu te amo em todos os dias em que você não me vê. E ainda mais nos que você me sente. Não enviei. Ainda não. Em vez disso, comecei a escrever num caderno só para ele. Uma espécie de diário. Anoto nossas memórias. Desenhei o jardim que ele gostava. Colei uma foto nossa na praça. Escrevi histórias que inventamos juntos. Guardei ali tudo o que me foi negado em presença, mas não em afeto. Comecei também a sair mais. Voltei para a Purafeira. Reencontrei amigas antigas. Uma delas, Dona Lourdes, contou que a neta também havia sido afastada dela por decisões dos pais. Conversamos por horas. Descobrimos que essa dor era mais comum do que pensávamos. Criamos um grupo de avós na biblioteca do bairro. Trocamos histórias, receitas, conselhos. Mas, acima de tudo, trocamos dignidade. Aprendemos a não nos encolher para caber em espaços onde não somos acolhidas. Passei a fazer doces novamente. Não mais para agradar, mas por prazer. Bolos simples, com gosto de infância. Algumas vizinhas compram, outras vêm só para conversar. A casa voltou a ter som de vida. E eu finalmente também. Certa tarde, a vizinha do lado, que é amiga da minha nora, me chamou discretamente no portão. Entregou um bilhete dobrado. Vó, eu ainda tenho sua foto na minha mochila.
Mostrei para um amigo e disse que você é minha melhor amiga. Miguel! Abracei o papel como quem abraça o próprio neto. Não pedi para vê-lo. Não insisti. Mas soube ali com a certeza mais doce e firme do mundo. Ele me carrega onde importa. Comecei a costurar uma colcha de retalhos com panos antigos. De vestidos meus, de fronhas que ele adorava. Cada ponto é memória. Cada cor é um instante. Quando ficar pronta, será dele. Um presente para o futuro. Um símbolo do que ninguém conseguiu me impedir de dar. Minha história com ele. Não preciso mais pedir permissão. Hoje dou amor de longe, mas com verdade. E isso ninguém mais pode controlar. Hoje, quando me perguntam se tenho netos, eu sorrio antes de responder. Tenho um, o Miguel. Ele mora em outro mundo agora, mas ainda passa por aqui de vez em quando. Às vezes, em bilhetes. Outras, em memórias que aparecem quando menos espero. Porque é assim que o amor verdadeiro se comporta quando tentam podá-lo. Ele volta. Por onde der. Pelas frestas. Pelo vento. Pelos desenhos esquecidos na gaveta. A colcha de retalhos ficou pronta. Estendi sobre a cama e fiquei olhando por um tempo. Ali estavam as cores da nossa história. O pano do pijama que ele rasgou quando caiu no parquinho. A toalha de mesa com mancha de geleia. A fronha com o desenho que fizemos juntos. Não parece muito para o mundo, mas para mim é tudo. Miguel continua enviando sinais. Uma cartinha aqui. Um desenho escondido ali. Sei que é ele. Sei que ainda pensa em mim. E não há castigo, regra ou vigilância que consiga impedir esse tipo de vínculo. Ele existe onde a censura não alcança. No afeto que plantamos com verdade. Meu filho ainda tenta equilibrar as cordas. Sei que sente, mas não diz. Já não espero mais que ele escolha um lado. Também não quero. Porque, no fim das contas, essa não é uma disputa. É uma decisão. Eu escolhi não implorar espaço onde não sou bem-vinda. Não há mágoa, só clareza. Às vezes, sento na varanda com um café quente e fico olhando assim o movimento da rua. Vejo crianças indo para a escola, avós segurando mãos pequenas, mães apressadas. E penso, todo mundo acredita que é preciso estar perto para ser importante. Mas aprendi que o amor mais forte, às vezes se fortalece no silêncio, no respeito à própria dignidade. Eu continuo sendo vó, mesmo longe. Continuo presente, mesmo não estando na lista de convidados. Porque o amor que dei ao Miguel não era visita, era raiz. Hoje a casa é tranquila, tem som de rádio antiga e cheiro de bolo no forno. Recebo algumas amigas, escrevo, costuro e aguardo. Não por um reencontro específico, mas por cada pequena prova de que amar nunca foi um erro. Se ele vier um dia quando for maior, se quiser saber quem eu fui para ele, vai ter minhas palavras, minhas cartas, minha colcha. Vai ter a certeza de que nunca precisei de permissão para amá-lo. Só de espaço para existir. E se ele perguntar, vó, por que você nunca brigou para voltar? Vou responder, porque amor de verdade não precisa vencer disputa. Só precisa continuar sendo amor. Nem sempre fui vista, mas sempre fui sentida. E no fim, esse é o lugar onde o meu amor mora. Onde ele não precisa ser medido.